Pai eterno, nosso Criador, Deus que criou os céus e a terra, que nos tem colocado assentado em lugares celestiais. Neste momento dirigimos todos os nossos pensamentos a Ti. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, de encontro com a necessidade de cada um nesta noite. Que o Senhor possa fazer presente em nosso meio. E que o Senhor dirija, ó Pai, esta palavra nesta noite. Sabemos, o Senhor disse, sem Ti nada será feito. Mas se nós colocarmos o Senhor na frente e ficarmos atrás, com certeza seremos abençoados. Ó Deus, quando o profeta do Senhor estava no quarto do hotel, e ele abaixou a cabeça e começou a pensar: quem é que o povo vem ver? Vem me ver eu, William Branham, ou vem ver o Senhor? Naquele instante ele deu aquele grito em oração, dizendo: Deus, derruba-me, derruba-me, derruba, me desça lá embaixo, Senhor, e que o Senhor apresente para o povo ver o Senhor. Não estamos aqui para projetar o homem, ó Deus, estamos aqui para projetar o Senhor. Assim fizeram cada um deles, assim também estamos fazendo pela graça e misericórdia do Senhor. Cura o enfermo, liberta o oprimido, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite, né? Deus abençoe o pastor Ivaldo, que nos chamou para pregar. Eu não vim para pregar, né? Mas ele disse que era para mim pregar, então estamos aqui, né? Amém? Deus possa abençoar a todos e abençoar ele também pela confiança. Nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. Eu não dou conta de ficar falando muito, né? Eu já entro, poucas conversas, eu já entro na mensagem, né? Amém. Nós vamos ler a leitura, Romanos 8, verso 18 em diante. Vamos ler alguns versículos que eu creio que até o verso 23, 18 a 23. Amém. Às vezes a gente fica assim meio, como se diz, os outros meio acanhado, não por vir pouco, mas por vir muito aqui, né? Família envolve a gente quer ficar junto com a mãe, junto com a família, então sempre a gente está por aqui na época, por ocasião de encontros, né? Amém. Nós vamos ler então a Escritura, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que
a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus, acrescente estas palavras nos nossos corações, traz a unção para quem fala e para quem ouve. E assim, se nós imbuirmos e entrar no espírito deste culto, com certeza voltaremos melhor do que temos vindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar-vos. Glória a Deus. O irmão Carlos, meu genro, a irmã Nides está ali também, né, conosco. Estamos juntos aí, vamos descer para o Tocantins juntos. E está conosco. Amém. Irmãos, eu darei um pequeno tema para essas palavras que vamos ter. Somos buscadores de migalhas, buscando as migalhas, em procura das migalhas de Deus. Nesta mensagem, Conferência com Deus, parágrafo 148, o profeta disse: seu espírito está vindo à terra, tão forte, de tal modo que isto se porá na congregação, discernindo os pensamentos da mente, como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, penetrando até juntas e medulas, e hábil para discernir os pensamentos do coração. Profeta mostrando para nós esta realidade, que é a palavra a qual ele estava pregando. Nós vemos aqui sobre os dons, eu creio que é 1 Coríntios 12, se não me falha a memória. Nós vemos o mensageiro mostrando para nós cada dom colocado no seu lugar. Ele mostrou dom dos mestres, vários dons, mas ele deixou claro para nós, o apóstolo Paulo, que entre todos aqueles dons, ele nos recomendou para procurar com muito zelo o discernimento para aqueles dons. No verso 10, ele fala sobre o discernimento dos dons, de espírito, melhor dizendo, discernimento de espírito. E ele nos recomendou para nós ter zelo, zelar, para observar esses dons e aceitar eles, cada um no seu lugar. E, de acordo com a revelação que nós temos recebido de Deus, o melhor
dom para o momento que nós estamos vivendo é o dom de discernir os espíritos. E esse dom, esse zelo para discernir os espíritos, não foi dado para todos, para todas as igrejas, mas foi dado a um povo especial que creria em uma mensagem especial, discernir todos os espíritos qual nós estamos enfrentando. A noiva eleita enfrenta milhares de espíritos que atacam. Então veja, é tão bom nós observar isso. O vosso pastor, isso você sabe de cor, essas coisas. Eu me sinto bem quando eu prego a mesma mensagem que o vosso pastor pregou. Eu me sinto melhor, né? Eu prefiro pregar a mesma coisa do que pregar uma coisa diferente, né? Mas observe, nós vemos aqui Daniel mostrando, nós vemos aqui na Bíblia, o profeta mostrou isso para nós, em Daniel 9, a oração de Daniel, as 70 semanas de Daniel. E nós vemos aqui o desespero de Daniel, quando ele estava lendo, eu creio que o livro de Jeremias. Ele disse assim, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vejam bem, quando Daniel li o livro, os livros de Jeremias, que ele viu esta mensagem, essas escritas, isso levou Daniel a um desespero muito grande, um super-homem especial, espiritual de Deus, profeta Daniel. Daí você continua lendo aqui, você vê o desespero dele, porque sabe por quê? Ele viu que a hora, o momento de regresso estava já perto, estava chegando. Isso levou ele a um desespero. Mas era com o profeta Daniel, era lá com Daniel e com a sua igreja natural. Não, isso tem tudo a ver, porque Israel natural, Deus tratou com eles de uma forma muito especial. Agora ele trata com nós, somos o Israel espiritual de Deus. E a coisa repete a mesma coisa, assim como houve o Daniel de Deus, também o William Marion Branham é o Daniel de Deus enviado para o Israel espiritual. Veja, para Daniel, para eles, era 70 anos, 70 semanas, Daniel, ele fala aqui dos 70 anos. E quando ele leu aquilo, levou ele a um desespero. Amados irmãos, quando o profeta de Deus recebeu a revelação dos selos, quando ele desenhou as 7 eras da igreja, para a noiva, para o Israel espiritual, olha, William Marion Branham, ao ler os livros, a Bíblia, veja, Daniel leu os livros, ele descobriu pelos livros que Deus disse para ele ler.
quando William Branham, a ele foi dada a comissão de abrir os selos, abrir os livros. Quando ele viu tudo isso, ele pôde ver já o retorno da noiva para o seu lugar, para a sua plataforma de arrebatamento, ao ler os livros. E ele levou a sua mensagem a convencer toda a noiva de Jesus Cristo a entrar nesta preocupação, nesse desespero, para andar no caminho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Para Daniel, para eles lá, 70 anos, acaba de dizer Daniel. Veja, e para o Israel espiritual, 7 eras da igreja. Daí você conta as eras da igreja: a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, tudo ficaram para trás, e agora nós estamos vivendo no final da 7ª era da igreja. Vocês podem ver se isso nos traz um desespero, se isso nos traz o profeta dizendo assim: ó, eu queria saber da igreja, meus irmãos e irmãs, se você está realmente impressionado com a palavra de Deus. Eu quero saber se você está impressionado. Isso levou o profeta a impressionar, isso levou Daniel a impressionar com a palavra de Deus. Nós, a noite que fazemos parte da noiva de Jesus Cristo, estamos impressionados com a palavra de Deus. Um parágrafo da mensagem nunca fica comum para você, não devem ficar. A Bíblia, oração, culto doméstico, culto. Irmãos, olha, você sabe que nós estamos no melhor lugar para estar nesta hora. Melhor lugar. Isso mostra a sua inteligência espiritual, a sua sabedoria espiritual de escolher. Deus escolheu você, e por Ele ter nos escolhido, nós estamos no melhor lugar para estar. Amém? Então nós olhamos para as 7 eras, para os selos. Nós, com toda preocupação, impressionado com a palavra de Deus, nós temos a revelação de vida de Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. O mundo já acabou, resta agora o restantinho do cumprimento para nós irmos embora daqui. Então nós estamos em busca das pequenas coisas que nos colocará, que respaldará a cada filho de Deus para o arrebatamento. Você olha para a estatura de um varão perfeito. Você começa da fé, e vai virtude, vai subindo. Aquilo são os complementos que a noiva de Jesus Cristo está em busca para ser uma noiva completa, um varão completo, cheio da perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo. Você olha para a Sirofenícia, você olha, lê a história, o grande acontecimento que ficou escrito para nós. O nosso profeta pregou, mostrando para nós aquela mulher que estava atrás do mestre. Ela estava atrás daquilo que colocava ela em uma plataforma muito alta, e ela teve
uma humildade muito segura, muito firme na coisa. Quando ele olhava para trás, quem sabe conversava com os seus companheiros e dizia assim: oh, não é lícito, mestre, ela pede, não é lícito lançar a comida dos filhos para os cachorrinhos. E ela implorou, ela empenhou naquele negócio, ela teve o discernimento que ele era o suficiente para realizar, para resolver todo o seu problema. Não é lícito, mestre, mas os cachorrinhos também comem das coisinhas que caem, das migalhas também, que caem no chão da mesa do mestre. Irmãos, ela não estava em busca de grandes coisas, não, olha, ela estava em busca de migalhas, ela estava buscando pequenas coisas, em busca das migalhas. Ali ela estava possuindo uma fé, não nele, mas ali você pode ver que ela estava possuindo a fé dele. Então ele deu para ela o que ela desejava no seu coração. Atrás de que nós estamos? Nós estamos em busca de quê? Nós estamos em busca, agora o sétimo anjo veio, abriu os selos e deixou tudo claro diante dos seus filhos de Deus. Agora a noiva de Jesus Cristo devem de estar apertando os últimos parafusos, o reajuste, em busca das migalhas, das coisas pequenas, para estar pronta para o arrebatamento. Estamos escrevendo a nossa história. Ninguém vai escrever a sua história, é você mesmo. Os outros, eles estão preparados para ler. Veja, daí você toma personagens na Bíblia que escreveram a sua história. Veja, William Branham escreveu a sua primeira história, e ele mostra para nós que a sua primeira história não dava nem para ler. Era uma história tão terrível, dizendo: meus pais, meus avós vieram de uma linhagem terrível, eles matavam, eles fabricavam uísque, e eles eram terríveis. Meu pai, e muitos deles morreram em ação, morreram em briga, em peleja. O Branham disse assim: eu não tenho que gabar, que vangloriar da minha primeira história escrita. Ai de mim. Salmo 51. O profeta, o salmista Davi nos mostra essa primeira história que estava escrita dele. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ali ele mostra a sua primeira história. Mas graças a Deus, igreja, que Deus, pela sua misericórdia, a sua graça, nos deu oportunidade de escrever a nossa segunda história. Igreja, nós sentimos envergonhado de olhar a escrita, a primeira história que nós temos escrevido. Pois graças a Deus, Ele foi lá no Calvário, Ele deu a sua vida, e foi dali para cá. Quando nós reconhecemos pela revelação da palavra, Ele tem colocado em nossas mãos uma caneta
com tinta de sangue para nós escrever a nossa segunda história celestial. São João 3, verso 3, que é um novo nascimento, que sem esse nascimento nós nunca veremos, nunca chegamos lá. Novo nascimento é uma transformação. Segunda história, e nós podemos puxar na Bíblia a primeira história da Maria Madalena. Você vê a primeira história dela, que história tão terrível. Vemos a primeira história da Raabe, aquela história suja da mulher do poço. Primeira história, ninguém dava valor. História imunda, pecadora, suja. Mas Jesus Cristo parou diante dela e deu a oportunidade para ela escrever a sua segunda história. Oh, glória a Deus, aleluia! A primeira história de Raabe. Quem valorizaria aquela mulher? Mas quando ela viu aqueles mensageiros, e ela guardou aqueles mensageiros dentro da sua casa, bem guardados, e ela ficou impressionada com aqueles dois homens que estavam ali dentro da sua casa, em cima, guardados. Ela estava segura. Irmãos, dali para frente, a Raabe começou a fazer a sua segunda história. Quando ela começou a escrever a sua segunda história, a coisa para ela mudou totalmente. Veja, até um casamento muito especial Deus deu para ela. Com quem que ela casou? General de 5 estrelas, general Naamã. E de Naamã começou a vir quem? Veio quem de Naamã? Veio Jessé. Jessé veio quem? Davi. De Davi veio quem? O nosso eterno Jesus Cristo. Veja, a mulher que não tinha valor, agora estava ali, trazendo uma linhagem especial. Ó igreja do Deus vivo, a sua última história está gravado no livro do Cordeiro. A última história, por isso que ele olha de lá e ele não vê nenhuma mancha na sua igreja. Ele vê uma igreja lavada com o sangue do Cordeiro lá na cruz, lavada com a sua história verídica, limpa. A história que se fosse ter outra era, se fosse repetir novamente, o seu livro estaria para todos ler. Oh, bela história, que história tão especial. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo novo nascimento, pela última história escrita. Obrigado pelo Senhor ter nos levado a buscar as pequenas coisas, para estarmos firmes para o arrebatamento. Eles olham isso, eles olham a mensagem do sétimo anjo, que não é para eles, eles não dão valor, porque isso não é para eles. Mas nós estamos dispostos a morrer pela palavra, esta mensagem que o sétimo anjo veio trazer para nós. Amém? Que Deus possa acrescentar, possa vulcanizar
essas poucas palavras no seu coração, nos nossos corações, e você volta pensando assim: ó, como está a minha história celestial, como está o último livro que eu estou escrevendo, e o mundo está lendo, o meu vizinho lê o meu livro, lê a minha história, os meus amigos, amigas lá no colégio, na faculdade, está lendo a minha carta escrita. Paulo disse: suas cartas lidas para o mundo ler. Como eles estão lendo a minha história, a sua história, nossas histórias. Eles estão lendo e dizendo assim: como pode ainda, muitos deles dizendo assim: como que esse povo faz ainda para permanecer dessa forma, crendo desse jeito, vestindo desse jeito, obedecendo desse jeito, porque há um regresso terrível para o catolicismo, a coisa vai a 1000 por hora, enquanto a noiva de Jesus Cristo está regressando para onde? Nova Jerusalém, a fé dos mensageiros daquela hora presente. Nós também estamos buscando essas migalhas, essas pequenas coisas, que é muito importante, especial para mim, para você. Que Deus abençoe a cada irmão e acrescente estas palavras no coração de cada um. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Edmar. Cadê os evangelistas? Qual que é o nome do general que casou com Raabe? Cadê os evangelistas? Não é Naamã. Eu tô pelejando para lembrar, mas sumiu. O general sumiu da minha cabeça. Estou falando Naamã, mas Naamã foi aquele que foi curado da lepra lá de Damasco, não é? E eu pelejando para lembrar aqui, procurei um Abraão, não sabe, e ninguém sabe na congregação, não tem nenhum que lembra. Gente, dele veio Jessé, aí, como ele lembrou de Jessé, aí fica fácil, né? Dele veio Jessé, veio outros. Mais o importante é que ela casou com um general. Sabe, seja qual nome que foi o general que a casou, né? Agora, será que você está impressionado com a palavra de Deus a ponto de se desesperar? O irmão Branham, ele, depois de pregar a mensagem do sinal, que ele não viu o desespero que ele pensava que seria produzido após ele entregar a mensagem do sinal. Aí ele foi à noite e pregou o desespero. E na mensagem de desespero, ele diz que só pode tirar alguma coisa boa de alguém quando ela estiver em angústia. Pode deixar ele chorar, irmã. Você bateu nele, agora você deixa ele chorar. Pode deixar. Senão você atrapalha ele, né? A criança, você não pode bater na criança e impedir ela de chorar. Tem que bater e esperar ela chorar mesmo. Senão você faz ele ficar gago. A mãe que, sabia? Foi até bom ela fazer isso. Eu vi ela fazendo isso. A mãe que bate na criança e não permite ela chorar, faz ela ficar gaguejar, faz ela gaguejar. Isso é comprovadamente, porque ela vai tentar segurar e aí ela fica gaga. Mas, deixa eu voltar aqui. Qual é a sua...
Então, na mensagem de desespero, o irmão Branham disse que só pode tirar o que é bom de um homem, aquilo que é bom dele, quando ele está em desespero, quando ele está em angústia. E ele pregou também a mensagem intitulada Convencidos e então preocupados. Se nós estamos convencidos que Jesus vem em breve, meu Deus, nós vamos nos preocupar tanto com a nossa vida espiritual, que o irmão Branham diz assim: se Deus está em seu coração, você quase não suporta esperar aquelas portas se abrir para você vir aqui e ouvir a palavra e orar. Às vezes, há muitas pessoas que só oram o dia que elas vêm na igreja. Só oram o dia que vêm na igreja. Por causa de tanta ocupação da vida, elas não estão orando mais, não oram para levantar, não oram para deitar. E Paulo chegou a dizer que nós devemos orar sem cessar. Às vezes, lê a Bíblia o dia que vem na igreja, lê a Bíblia quando o pastor está lendo, lê a mensagem, acompanha a leitura da mensagem, depois chega em casa, joga para lá, nem dá uma lidinha mais nos destaques da mensagem. Outra coisa que eu queria comentar, que o pastor Edmar disse: a primeira história que foi escrita, nós nos envergonhamos dela, que é aquela história da nossa vida em pecado, antes de nos convertermos. Então nós envergonhamos dela. Porém, nessa segunda história foi escrita com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham disse: eu tenho vergonha do meu primeiro nascimento, mas do meu segundo nascimento eu não tenho, não me envergonho do meu segundo nascimento. No primeiro nascimento eu tenho tanta vergonha que as pessoas fugiam de mim. No meu segundo nascimento eu tenho que fugir das pessoas para me descansar um pouquinho. Quem nasceu de novo ama, não odeia. Quem odeia não nasceu de novo ainda. Quem odeia não tem o Espírito Santo ainda. Aí eu odeio aquela pessoa, então você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde tem ódio. Pode que às vezes a pessoa fez uma maldade para você, mas Jesus disse que é para nós amar os nossos inimigos. Me despertou isso no meu coração, essa questão de amar. É o 11º mandamento da Bíblia, é amar uns aos outros. Jesus disse: novo mandamento vos dou. Novo mandamento, São João 15. Se a pessoa ama, ela não odeia. Se a pessoa não ama, ela tem ódio. Aí você observa bem aí. Se a pessoa odeia, ela não teve um novo nascimento ainda. Aí é aquilo que o pastor Edmar começou falando. 9 dons espirituais. O principal deles para o momento que cada um de nós deveríamos buscar mesmo de corpo, alma e espírito, é o discernimento de espírito. Isso é uma pura realidade. Você discernir o espírito de quem anda com você, você discernir o espírito de quem come com você, você discernir o espírito de quem está te influenciando. O profeta disse que todos nós causamos influência nos outros. Todos nós causamos influência nos outros. Ele chegou a dizer: quando eu vou pregar em funerais, eu não falo muito sobre a pessoa que partiu, porque a vida que ela viveu causou uma influência muito grande nas pessoas. A vida dela as pessoas já conhecem. Então é a questão, a nossa vida está pregando, a nossa vida, as pessoas estão lendo a história que você está escrevendo. Aí, às vezes, nós não preocupamos com a nossa reputação, fazemos negócios duvidosos e tal, e coisa, e
não cumprimos com os nossos tratos. Como é que vamos? Tem alguém nos observando? Tem alguém observando a história que você está deixando? Mas quando é que nós vamos decidir obedecer Jesus? Amai-vos uns aos outros. A família. Eu não posso entrar muito, tem sexta-feira para me pregar, né? Não posso entrar muito nisso aí não, pode deixar. O Novo Testamento não foi escrito. No Novo Testamento não foi escrito nenhuma fraqueza dos santos do Velho Testamento. Leia o Novo Testamento para você ver se você acha fraqueza de Abraão ou de qualquer outro deles. Assim também será o nosso Novo Testamento. Nenhuma fraqueza entrará nele. Amém? Lembrou o nome do general? Lembrou, Manoel José Lopes? Meu Deus do céu, não é possível. Uma Edna? Hã? Salmão, irmã. Aí, irmã, obrigado. Edígena. É o general Salmão. É ele mesmo. Pai de Jessé, não é? Isso. Obed é pai de Jessé, é pai de Obed, então. Por aí. Hã? Olha que é, hein? Olha que é. Parece que esse agora ficou mais perto, viu, irmã Edna? Obed. De Raabe. Boaz, Jessé, Davi. Está aí, Salmão gerou de Raabe. Não tem problema, isso acontece quando a gente está pregando, acontece mesmo. Não tem nada. Eu só busquei na hora, mas fugiu, o salmão fugiu. É só você lembrar daquele peixe vermelho, aí você vai lembrar do general Salmão. Muito bem, Deus abençoe o pastor Edmar. E aí a gente anota e depois dá outra mensagem, dá? Dá outra mensagem. Pastor, fala sobre o lanche de domingo que tem que ser reforçado. E para as irmãs não esquecer de reforçar lá. E se tivesse pronto ali, hein? Mas o nosso pedreiro é tão lento. Ai, irmã Miriam, se você for lá, você vai chorar. Vai chorar. É por isso, irmão, é por isso que quando eu fico esperando, eu espero, eu gosto de pagar mais caro, mas eu tenho que pôr quem eu confio. Mas está bom, né? Vamos deixar quieto. Vamos ficar de pé. Então, quem estiver na brincadeira, eu vou repetir a nota, porque alguns chegaram depois. Quem estiver na brincadeira do amigo secreto, tem que chegar 3 horas da tarde, 15 horas. 15 horas. E os irmãos não esquecem do veneninho que vocês trazem, todo companheirismo, né? Tem gente aí que gosta do veneninho, né? E não esquece. E então, 15 horas, está certo, né, Malorde? A Malorde é a organizadora, né, da brincadeira. Ela diz que não é ela sozinha, não. Muito bem, oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos deu. Muitas vezes, ó Pai, nós ficamos assim, alheios ao que o Espírito está falando. Mas se nós estivermos prestando atenção, convencidos e então preocupados, o profeta disse ali, se nós estivermos convencidos que o Senhor vem logo, então nós preocupamos, porque nós devemos estar nessa plataforma de preparação e não sair dela. E cada culto nós levamos uma parcela, cada culto nós carregamos uma parcela. Ajuda nós, Senhor,
Abençoa cada irmão, a cada irmã. Recompense o pastor Edmar, que o Senhor o abençoe e o guarde. Abençoe a sua família, a sua congregação. Nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma todo o controle das nossas vidas, Pai. Cada um que está aqui nesta noite, colocamos diante de Ti também a reunião de sexta-feira, que o controle seja do Senhor. Humildemente nós oramos e Te agradecemos, hoje e todo sempre. Amém, ó Deus vivo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe e cumprimente um ao outro. E até sexta-feira, se Deus quiser, às 19 horas. Se a noiva chegar depois das 19 horas, nós não casa ela, né?